9,2, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, nossa abertura é sempre para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Vamos para a segunda tentativa, vamos lá. Governador Eduardo Leite, bom dia, obrigado pela atenção à Band aqui. Agora sim, bom dia Osíris, bom dia Guilherme, bom dia Sérgio. Bom dia, governador. Nos ouve bem, governador? Estou ouvindo bem, bem. Sim, eu já explicava aqui que a gente vem nas últimas semanas trabalhando justamente esse tema, a questão do ICMS, está lá no parlamento, fazendo trabalho jornalístico de ouvir as entidades, ouvir o líder do governo, ouvir a oposição do governo no parlamento, né, setores da sociedade. O senhor vem conversando com esses segmentos todos, as entidades, que obviamente nesse momento são contra esse reajuste, é difícil trabalhar o tema de reajuste depois que o Estado passou por uma reforma tão grande, saiu de uma situação quase quebrado, um Estado quebrado, para um Estado hoje que se equilibra dentro das suas possibilidades. Como é que tem sido essa conversa com as entidades? E eu sei que o senhor já noticiou que tem a alternativa de cortar incentivos, que também não é a melhor do mundo, né? Mas eu queria primeiro saber do senhor como é que tem sido essa conversa com as entidades e com as bancadas no parlamento. Pois é, Osiris, olha, tratar sobre imposto nunca vai ser simpático, né? Sim. Eu tenho repetido tantas vezes. Imposto, se fosse simpático, não seria imposto, não ia se impor o recolhimento, ia ser voluntariamente, né? As pessoas iam botar um dinheiro para o Estado. Não é assim, o Estado impõe recolhimento de valores para poder sustentar serviços, investimentos que são importantes para a sociedade. Entendo que no Rio Grande do Sul, em especial, existe talvez assim uma espécie de um trauma em relação ao passado, porque o governo do Estado, em função de ter se desequilibrado financeiramente, demandou à sociedade pagar a alíquota majorada de imposto, não para investimentos, não para garantir simplesmente melhores condições para o futuro, mas para poder pagar as contas que estavam atrasadas, né? O Estado estava completamente desequilibrado em tantos outros anos, e chamou a sociedade a fazer um pagamento de alíquota maior. O que eu tenho insistido junto às entidades não é simplesmente uma repetição do passado em que o governo pede aumento de alíquota por conta do seu desequilíbrio no presente. Porque isso a gente tem hoje razoável equilíbrio, embora as perdas de receitas no ano passado se façam sentir gravemente nas nossas contas. A gente vinha de uma situação de equilíbrio entre as nossas receitas correntes e as nossas despesas correntes, e passamos a vivenciar um desequilíbrio. O orçamento que foi para a Assembleia tem um déficit, né, que nós precisamos encontrar alternativas para suportar, e não é por conta de ações do governo ter provocado esse déficit, é porque nós perdemos parte da arrecadação por conta de decisões alheias ao governo do Estado, que foi especialmente a Lei Complementar 192 e 194 do ano passado, que forçaram a redução do ICMS, que historicamente era de uma alíquota diferente sobre combustível, energia e comunicações, e que passou a ter que ser praticada a mesma alíquota básica, né? Então, desde que o ICMS foi criado, havia uma alíquota de 25% para determinados itens, enquanto a alíquota básica era 17%. Essa alíquota de 25% foi forçada pelo Congresso Nacional a ser reduzida para a alíquota básica, e com isso o Estado perdeu 3 bilhões de reais de arrecadação no ano passado. Essa perda de arrecadação permanece nesse ano, né? Então a gente tem que lidar com essas alíquotas que foram reduzidas forçadamente para a alíquota básica, e isso tem provocado desequilíbrio. Mas agora, mais do que tudo, né, é a questão do futuro do Estado, porque aliado a essa perda de arrecadação, a gente tem um dispositivo na reforma tributária que dispõe que nos próximos 5 anos vai se computar a média da participação de cada estado no total da arrecadação de ICMS, e isso vai selar o nosso destino sobre qual será a nossa participação no futuro imposto, que vai ser o IBS, em relação aos outros estados a partir de 2033 até 2078. Então, é para proteger o futuro que nós estamos falando, sobre termos uma participação maior de alíquotas. Quando eu converso com as entidades, a maior parte de dirigentes e de empresários demonstra compreensão mas do que nós estamos apresentando. Mas admitem que é um tema difícil, que nas suas próprias bases das suas associações vinculadas
é tema que é complexo, é árido. Então tem uma questão política envolvida, né, de dificuldade, de assimilação de tudo isso que nós estamos trazendo, que gera um componente de dificuldade adicional. Mas nós vou continuar cumprindo meu papel como governador. Eu tenho que alertar. Nos próximos 50 anos, a arrecadação vai ser determinada pelos nossos próximos 5. Então eu não posso ignorar e impor uma perda de 100 bilhões de reais ao longo dos próximos 25 anos, pelo menos, ao Estado por conta da dificuldade de tratarmos desse assunto no presente. Agora, se não houver essa recomposição, governador, seja através do imposto, ou seja através de cortes de subsídios, faltará recursos em que segmentos? E se faltar, voltaremos a atrasar salários? Qual é a situação, governador? Olha, no que nós temos hoje, como eu disse, temos uma situação de déficit entre as receitas correntes e as despesas correntes, que nós vamos ter no nosso governo. O menor problema é o do meu governo, o maior problema é o do Rio Grande do Sul para o futuro, porque no meu governo nós temos receitas extraordinárias que foram viabilizadas através das próprias privatizações, recentemente a privatização da Corsan, que dão guarida, que dão suporte se esses recursos faltarem. Claro, o que vai acontecer é recursos que deveriam viabilizar investimentos no Estado, que são recursos extraordinários, como foram os da privatização, acabarão ajudando a suportar pagamento de déficit, de passivos, e isso vai tirar da população os investimentos que são importantes. Naturalmente, fica estreita a margem para o Estado fazer a recomposição salarial para os servidores, fazer chamamento de novos servidores para a prestação de serviços. Há uma série de restrições que vão se impor e que não são arcadas pelo governo simplesmente. Quem arca com o custo da falta dos recursos é a própria sociedade. Então, sempre a população pagará o preço, seja na forma do imposto, ou seja na forma da precarização de serviços, da falta de investimentos, da dificuldade de atender melhor a sociedade nas diversas frentes. É importante lembrar, os 4 bilhões de reais de arrecadação que nós estamos falando, a serem recompostos aí por conta dessa medida, né, do ajuste das alíquotas, quase 1 bilhão vai para a educação, por vinculação legal, 25% é da educação obrigatoriamente. Outros 12%, ou quase 500 milhões de reais, vão para a saúde, que tem também vinculação de aplicação dessas receitas. Então, o recurso que deixar de ter o Estado vai se fazer sentir nessa falta na educação, na saúde, na prestação de serviço. Nunca é o governador ou o governo quem paga a conta. Quem vai arcar, como eu disse, com isso é a própria sociedade, especialmente aqueles que mais precisam do governo, né? A população que mais usa e demanda os serviços públicos acaba arcando com esse custo. Por isso que eu insisto, não vai arcar com esses custos apenas nos próximos anos, no meu governo, se nós não tivermos a receita. Vai arcar com a falta desses recursos por 50 anos, porque a reforma tributária determinou isso. Nos próximos anos, o que o Estado participar no total da arrecadação, então se a nossa participação entre todos os estados for de 6%, a gente vai receber 6% da fatia do bolo da arrecadação entre todos os estados pelos próximos 50 anos. Se for 7%, vai ser 7%. Só que cada diferença de ponto percentual equivale aí a quase 7 bilhões de reais. Eu nem estimo que a gente recomponha 1% Sim. na participação, mas se conseguimos recompor pelo menos 0,5% ou 0,6%, a gente está falando de algo em torno de 4 bilhões de reais por ano para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso faz toda a diferença na hora de podermos fazer investimentos e manter serviços à população. Governador, bom dia, prazer falar com o senhor. Existe toda essa reação aí das entidades empresariais, da sociedade como um todo, mas quem vai decidir são os deputados estaduais, é o parlamento estadual. E eu queria juntar duas coisas aqui, duas negociações que me parece que estão em andamento. Uma com a Assembleia, obviamente, e também no Congresso Nacional, porque essa medida de propor o reajuste da alíquota do ICMS se deve também ao texto da reforma tributária.
O senhor está encaminhando fortalecendo alguma negociação para que mude o texto da reforma tributária, que haja essa possibilidade no Congresso Nacional, ou isso é fato vencido, não tem mais o que fazer e agora a única solução é o reajuste da alíquota? Eu conversei com o relator da reforma na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ainda não foi apresentada nenhuma alternativa. A informação que eu tenho, assim, ainda aqui de bastidores, é de que a reforma venha a ser votada na Câmara depois da COP, né? A Conferência do Clima levou uma delegação grande de congressistas e também de governadores e do próprio governo para Dubai. Então, a expectativa de que haja votação depois da COP, mas não foi apresentada ainda alternativa para esse texto. Aliás, é importante lembrar até, Sérgio, quando esse texto foi votado na Câmara e no Senado, eu defendi que fosse usado uma base de anos anteriores, não de anos futuros. Por quê? Porque era até, inclusive, mais interessante para o Rio Grande do Sul. Como nós estávamos com alíquotas majoradas entre 2016 e 2021, a participação do Rio Grande do Sul no bolo da arrecadação entre os estados foi maior. Então, era interessante para o Rio Grande do Sul que fosse utilizada uma base de anos anteriores. Mas o texto que foi à votação, tanto na Câmara como no Senado, projeta aí os anos de 2024 a 2028 como sendo aqueles que vão dar a base da participação do Estado na arrecadação. Então, eu projeto dificuldades políticas para mudar isso, porque boa parte dos estados que formam um contingente grande de deputados no Congresso Nacional já fez realinhamento das suas alíquotas, e se os outros estados não fizerem, aumentam a sua participação. Então, todos os estados do Nordeste, praticamente todos os estados do Norte, o Paraná, na nossa região sul, o Espírito Santo, na região Sudeste, o Distrito Federal, no Centro-Oeste, já fizeram a mudança das suas alíquotas para algo em torno de 19% a 20%, ou em alguns casos até 22% de alíquota de ICMS. Então, não há incentivo a esses estados para mudar o texto constitucional, na medida em que, nas condições atuais, eles estão aumentando a sua participação no bolo da arrecadação. Governador, bom dia. Dito isso, eu gostaria que o senhor comentasse a nota da Secretaria Especial da Reforma Tributária, porque tão logo foi feito o anúncio dos governadores do Sul e do Sudeste de buscar a majoração da alíquota do ICMS, ela divulgou uma nota contestando essa argumentação de que, da forma como se coloca a distribuição dos recursos, então se poderia impactar a arrecadação dos estados. Basicamente, o Ministério da Fazenda, ao qual a Secretaria Especial está vinculada, diz que a reforma mantém a autonomia dos estados de fixarem a alíquota do IBS abaixo ou acima da alíquota de referência. Especificamente diz o seguinte, abre aspas, caso algum estado julgue que sua arrecadação no período de 2024 a 2028 não reflete adequadamente a sua participação histórica no total de arrecadação do ICMS, nada impede que ele eleve a sua alíquota do IBS, fecha aspas. Eu gostaria que o senhor comentasse esse trecho da nota do Ministério da Fazenda. Eu entendo a nota como sendo a de quem quer tentar proteger a reforma, né, do questionamento sobre ela forçar aumento de impostos aí no curto prazo. Mas ela não consegue ter essa condição porque ela mesma está dizendo. Se o Estado não estiver satisfeito com o que for a sua fatia de bolo pelo que vai se calcular nos próximos 5 anos do bolo tributário, ele pode aumentar lá na frente. Ou seja, ele está dizendo ou aumenta agora ou aumenta depois. Ou aumenta agora para formar uma base nos próximos 5 anos, que vai determinar os próximos 50, ou aumenta por 50 anos depois. É isso. Então, acho que é fácil o pessoal entender no que eu estou dizendo. Se nós tivermos uma participação nos próximos 5 anos, o Estado terá a melhor condição de dispensar um imposto aumentado por 50. Eu acho que por 5 anos é melhor do que por 50. Essa é a minha colocação. E mais do que isso, o Estado, nessa hipótese que está falando aí a Secretaria da Reforma Tributária, do Ministério da Fazenda,
vai deixar sempre alguma coisa na mesa, né, na negociação, vamos dizer, na mesa do bolo da arrecadação, porque se ele aumentar agora as alíquotas, ele participa mais no bolo, na fatia, que vai ter duas, vamos dizer assim, Macalossi, para poderem entender o que eu estou falando. Sim. Tem uma parte, como é que vai determinar o IBS, a arrecadação do IBS? 90% da arrecadação dos estados vai ficar retida. E vai ser distribuída de acordo com a participação dos próximos 5 anos no bolo da arrecadação. Outros 10% no primeiro ano da transição é que vão ser distribuídos de acordo com onde se deu o consumo. Então, são duas partes, né, a serem distribuídas aos estados. Se nós podemos ter uma participação maior nessa primeira parte, eu posso ter também a participação maior na segunda, se eu aumentar as alíquotas lá na frente, né? Lá na frente, como está dizendo a Secretaria da Reforma Tributária. Ou seja, podemos ter as alíquotas ajustadas agora e ter uma participação maior no futuro, dispensando um aumento futuro, e se for necessário, o Estado poderá aumentar lá na frente, mesmo tendo uma participação maior agora, né? Pelo que vai ter de participação no bolo tributário nos próximos 5 anos. Então, tenta explicar, mas na verdade deixa mais claro ainda a nota do Ministério da Fazenda de que estamos diante de um momento em que vai determinar o quanto que cada estado vai participar no bolo da arrecadação. Sim, mas governador, só para entender, se todos os estados elevam para a mesma alíquota majorada, onde é que está o ganho nesse processo todo? Né? Porque Santa Catarina... Está em não perder. Esse é o ponto, Osiris. Porque se todos aumentarem, ok, nós vamos manter a nossa fatia do bolo. Sim. Nós não vamos ter ganho. Mas se nós não fizermos, nós perdemos. Porque 20, até aqui já 18 estados já aprovaram. Pelo menos outros 2 eu sei que já enviaram e aguardam aprovação, Rio de Janeiro e Goiás. Outros possivelmente enviarão nas próximas semanas. Projetos nessa direção. Então, quanto mais estados mandarem, aqueles que não enviarem, mais vão perder. Nós chegamos a ter 7% de participação no bolo da arrecadação em 2021. Nós passamos para 6,3% no ano passado, porque quando forçaram a reduzir as nossas alíquotas, nós caímos para 17%. Outros estados caíram para 18%, porque era 18% a alíquota básica deles. Sim. No auge da crise chegou a ser 30%, né? Lá atrás chegou a ser 30%, né? Nesse processo. Nos itens que eram 25%, chegou a ser 30% aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Agora, se nós nós já estamos com participação de 5,9% no bolo total da arrecadação entre todos os estados. Então, caiu de 7% para 6,3%, agora está em 5,9%. Se mais estados continuarem apresentando aumento nas suas alíquotas, e estão fazendo isso para o próximo ano, nós vamos ver isso reduzir para 5,5%, qualquer coisa em torno disso. Lembrando, cada ponto percentual, a gente está falando aí potencialmente de algo, se formos tomar por base o que é a arrecadação total de ICMS dos estados, de algo em torno de 7 bilhões de reais por ano. O grande faturamento, governador, está em cima de combustíveis. Ele hoje tem uma alíquota diferenciada, né? Não incidirá sobre ele. Isso se mantém, isso não incide. Então, acho que é um ponto importante, né? Em outros momentos em que o Estado discutiu o ajuste em alíquotas, um dos pontos mais críticos era o aumento sobre combustíveis. E isso não acontece mais, porque agora, sobre combustíveis, existe uma alíquota que é chamada ad-rem, que é um valor nominal estabelecido por litro da gasolina. Antes era 30% ou 25% sobre o preço ao consumidor final, e agora é R$ 1,22 sobre o litro da gasolina vendido ao consumidor. E isso não vai se alterar, isso vai continuar com um valor nominal estabelecido, independentemente do valor da gasolina. Então é importante lembrar as pessoas de que não tem alteração nesse sentido. Bom, governador... E assim como não tem alteração também em gás de cozinha, na cesta básica, em outros itens, tantos que não são atingidos por essa medida. Bom, governador, para aprovar o governo precisa dos votos na Assembleia, né? Que contabilidade o senhor faz neste momento? Nós confiamos que vamos aprovar, né? Porque apresentamos aos deputados, os deputados compreendem, é claro que eles são pressionados, né? As entidades empresariais usam ferramentas semelhantes, em alguns casos, algumas delas, ao que os sindicatos de servidores fazem quando a gente tem que fazer
as medidas de ajuste do lado da despesa, né? Pressionam, fazem campanhas e tudo mais, faz parte do jogo político, mas os deputados demonstram compreensão do que nós estamos apresentando. É uma decisão que é para o futuro do Rio Grande do Sul, por 50 anos, é muito forte, muito impactante. Se a sociedade gaúcha, a partir dos seus parlamentares, quiser dispensar esses 100 bilhões de reais pelos próximos 25 anos, bom, tem que ser uma decisão consciente. Esse é o meu papel como governador, alertar, mostrar. Estou investindo todo o tempo que eu posso em mostrar para as entidades, para os deputados, pela imprensa, onde tiver que falar sobre isso, vou falar, porque eu tenho 38 anos de idade, eu pretendo estar aqui daqui a 30 e não serei eu o governador que terá feito o Estado perder 100 bilhões de reais nos próximos 25 anos. Em outras oportunidades... Se dispensar isso, será por decisão que não a do governador. Em outras oportunidades em que as votações também foram no limite no parlamento, o senhor buscou conversar também com a oposição. O senhor vai fazer esse movimento agora? Eu pretendo, até porque... em outro momento, o próprio Partido dos Trabalhadores demonstrou muita responsabilidade com o Estado e acordou pela manutenção de alíquotas quando nós tínhamos uma pandemia, né, o que poderia, aquela perda de recursos, afetar a prestação de serviços na área de saúde, inclusive, para a nossa população. Então, no momento crítico, mostraram responsabilidade. Aliás, todos os 4 governos do PT no Brasil, Bahia, Ceará, o Piauí, e agora me faltou agora o outro governo que tem, Rio Grande do Norte, já fizeram esse aumento dessa alíquota modal. Então, quer dizer, não é uma questão ideológica, né? É uma questão que tem que ser técnica, assim, né? Pragmática, técnica, observando as regras do jogo. E eu tenho essa expectativa de que possam estar votando conjuntamente e compreendendo de que isso vai influenciar, se desejam governar o Rio Grande do Sul na frente, vai influenciar os seus governos ali logo mais na frente, se desejam ser governo do Estado, né? Governador, deixa eu mudar um pouco a pauta, aproveitando essa semana, saindo da área dos tributos e falar de política. Essa semana foi eleito o novo presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, que é um sujeito cuja trajetória está muito vinculada ali com Goiás e foi governador, mas sem sombra de dúvidas é um personagem político que passou por desgastes, chegou a ser preso, teve uma operação depois que foi anulada pelo STF, não conseguiu ser eleito na última disputa em que concorreu. Eu pergunto, o PSDB fez a melhor escolha buscando crescimento? Me parece o partido mira para o passado. E o senhor tinha alguma outra preferência? No caso, Tasso Gereissati, que é um nome respeitabilíssimo no país inteiro? Olha, Macalossi, eu não sou dono do partido, né? O PSDB é um partido que não tem um dono. Vários outros têm figuras que são, assim, não vou dizer donos, mas as que comandam sem um compartilhamento maior os seus partidos. E cada um sabe como melhor se organizar. Não é o caso do PSDB. O PSDB tem lideranças fortes, históricas, que participam da construção do partido. E o governador Marconi Perillo, que foi governador do estado de Goiás por 4 mandatos, embora não tenha sido eleito, foi muito bem votado para o Senado. Essa última eleição ela teve um componente especialíssimo da polarização nacional que acabou interferindo nas decisões sobre o Senado por parte dos eleitores, muito mais vinculado a quem era o padrinho político, né, via eleição nacional, se era Bolsonaro ou Lula, do que uma análise sobre a capacidade individual de cada candidato. Então, o governador Marconi sofreu isso também, e acabou não conseguindo se eleger senador, mas foi muito bem votado no estado de Goiás. É um sujeito que tem capacidade política, tem uma liderança, e foi aquele que o conjunto das lideranças do partido entendeu melhor conciliava a possibilidade de comandar o partido nos próximos 2 anos, né, que é o mandato de presidente. Então, o que eu tinha deixado claro é que não era possível continuar conciliando para mim a atividade de governador e presidente do partido. Eu o fiz numa situação excepcional,
por 9 meses para dar a minha colaboração nas discussões do partido, no reposicionamento. Fizemos uma carta síntese discutindo quais são os posicionamentos, as diretrizes do programa do PSDB, até reposicionamos a marca, né, a marca trazendo de volta o Tucano, que tinha sido tirado na marca do partido, enfim, mas fiz esse movimento durante esse período, mas não era possível continuar conciliando, preciso ter foco absoluto, total no Estado do Rio Grande do Sul, que é o meu compromisso, e o conjunto das lideranças entendeu que o Marconi era quem deveria dar o segmento aí ao trabalho no partido. Eu vou continuar como militante, como governador, participando, ajudando, mas o melhor que eu posso fazer pelo PSDB é fazer um bom governo no Rio Grande do Sul para mostrar a capacidade administrativa e a nossa forma de fazer gestão. Mas o senhor também é apontado como pré-candidato do partido à presidência da República em 2026. E aí a gente sempre tem que pensar no planejamento político com o calendário eleitoral, né? A próxima eleição é 2024 municipal, mas logo em seguida, o senhor certamente não vai concorrer a nenhum cargo, mas 2026, qual é o horizonte que o senhor traça daqui para frente? Como você disse, Sérgio, a próxima eleição é a municipal, né? E isso vai envolver a necessidade de articulação do PSDB com outros partidos para a formação de alianças, especialmente nas cidades maiores, né, onde o partido nacionalmente acaba acompanhando e eventualmente até interferindo para podermos aí de forma estratégica ter o posicionamento nas principais cidades. Então, a própria questão da distribuição de recursos e estratégias de candidaturas, e isso demanda muita atenção. Então, por isso mesmo eu disse, olha, não tenho como conciliar isso nesse momento. Lá na frente, né, quando nos aproximarmos das eleições de 2026, bom, aí vai estar dado o cenário, vamos estar mais próximo, entender quais são as condições políticas do governo, se Lula vai ou não à reeleição, é uma forma de encarar a eleição de 2026, se estiver com popularidade né, positiva é um cenário, se quem é que é o adversário do outro lado no campo que hoje polariza, né? Uma vez que Bolsonaro está inelegível. Então você tem uma série de componentes que precisam ser analisados lá à frente e que não são possíveis de serem observados nesse momento, porque se você observar há 5 anos agora, ou seja, no primeiro ano de governo do mandato passado, lá em 2019, ninguém diria que Lula seria presidente, porque Lula estava preso, inclusive, não estava nem como possível candidato. E o cenário se alterou completamente. Então, governador, a gente precisa ter essa compreensão de que o cenário a gente vai conseguir observar a partir quando a gente vai definir estratégias para 2026. Governador, o senhor falou de alianças nas principais cidades. O senhor defende que o PSDB, portanto, tenha candidato próprio à Prefeitura de Porto Alegre na eleição de 2024. Como partidário aqui, é o que eu entendo, né? Aqui não está falando do governador aqui, né? Tem que me despir aqui, trocar o chapéu. Sim. Como governador é importante dizer, né? Sempre Porto Alegre vai ter, como cada uma das cidades do estado, toda a minha melhor atenção para parcerias, investimentos e serviços, e população de Porto Alegre, da nossa capital, merece naturalmente sempre a melhor atenção. Agora, como membro de um partido político, desejo ver o meu partido com candidatura própria, assim, na nossa capital. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Um abraço. Bom dia, governador. 9h31, 25 graus, 5 décimos a temperatura, e repassamos os principais temas, claro, com foco na questão do momento aí, que envolve ICMS, né? Em um outro momento também vamos falar da questão da recuperação fiscal, que é outro brete tremendo aí que o governo tem que resolver. O governador, inclusive, convocou o Conselho de Estado para debater essas questões todas, né? Porque a proposta do governo federal agora de repactuação é muito ruim para o Estado. Ela elimina a dívida, quita a dívida, só que é impagável aquelas prestações mensais ali que são colocadas pela Secretaria do Tesouro, né?
9h31, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Nossa abertura é sempre para a Durga Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Fizemos uma diagramação diferente do programa, abrimos direto com a entrevista. O governador tinha este horário para atender aqui a Rádio Bandeirantes e fizemos meia hora de entrevista direta. 9h32, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.